Vocês estão bem? Amém? Ok. Felicidade é um anseio que está presente em todo ser humano. Eu não conheço nenhuma pessoa em juízo perfeito que faça a opção por uma vida de sofrimento, uma opção pela tristeza ou pela angústia. Não é verdade? Pessoas que optam por isso certamente não estão no seu juízo perfeito. Alguma coisa está acontecendo. No entanto, no contexto da cultura em que nós vivemos, a busca pela felicidade, ela se transformou em um anseio ininterrupto. Em algo que nós achamos que precisamos ter o tempo todo. Nós vivemos em uma cultura que não sabe lidar com decepção. Não sabe lidar com a tristeza. Não sabe lidar com qualquer tipo de sentimento que seja contrário à nossa satisfação pessoal. O nome que se dá a isso na filosofia é hedonismo. A nossa cultura é uma cultura hedonista. Uma cultura hedonista é uma cultura que vive baseada o tempo todo na perspectiva da satisfação, na perspectiva do prazer. Veja a constatação sobre essa realidade por parte de um grupo de estudiosos desse tema. Olha só o que eles dizem. Embora a teoria hedonista tenha surgido na Grécia, essa corrente filosófica está sendo muito discutida na atualidade, uma vez que a pós-modernidade, período que se inicia após o modernismo e que vigora até os dias atuais, intensificado pela era da informática e da comunicação, aponta para um ser humano confuso, ao mesmo tempo eclético, entretanto que busca sem limites o prazer individual e imediato como o principal propósito da vida. E continua dizendo, dessa forma, o intuito desses indivíduos que utilizam o hedonismo como filosofia de vida é de suprir distintas necessidades e adquirir melhor qualidade de vida em busca da felicidade proporcionada pelo prazer sexual, consumo, luxo. Nesse contexto, o prazer torna-se a palavra-chave dos sujeitos pós-modernos para alcançar a felicidade suprema. A pergunta é: você é um hedonista? Será que a nossa vida vive baseada nessa filosofia? Eu vou colocar um exemplo aqui. Veja se você se identifica um pouco com ela. A principal característica do consumo hedonista é a busca por prazer imediato, levando ao prazer dos sentidos, estimulando assim todos os aspectos emocionais. Um exemplo muito claro de consumo hedonista é: depois de um expediente de trabalho, uma consumidora resolve ir ao shopping passear. Geralmente esse passeio sempre lhe custa um produto que adquire durante o caminhar pelas vitrinas. Mas ela passa em frente a um salão e pensa: vou fazer as minhas unhas e arrumar meu cabelo, porque eu mereço. Esta é uma constatação nítida de que esta consumidora buscou naquele momento um serviço que proporciona prazer. Se enquanto eu li isso aqui, passou aí dentro do seu coração, mas que erro tem nisso? Você está vivendo uma filosofia hedonista. Mas que erro tem eu comprar um negócio assim para o meu prazer? Você está vivendo dentro de uma filosofia hedonista, ok? Goste você disso ou não, essa é a realidade. Veja, na Idade Média, a virtude estava relacionada na vida social à penitência, ok? Ao sofrimento, como formas de uma pessoa se tornar alguém melhor. Então, na Idade Média, a ideia era, para você se tornar uma pessoa melhor, você precisa continuamente estar em sofrimento, continuamente, se você tiver algum tipo de satisfação, de prazer, entrar num processo de penitência, porque isso vai acabar te contaminando. Ou seja, qualquer forma de satisfação, prazer, felicidade, na Idade Média era vista como pecado. O hedonismo, ele vem como um contraponto dessa situação. Mas como tudo que acontece, o pêndulo sai de um extremo e ele vai para o outro extremo. Então o hedonismo é um extremo oposto da filosofia da Idade Média, que achava que sofrer é que ia fazer você se tornar uma pessoa melhor.
Na sociedade atual, a nossa ideia, a ideia da sociedade atual é o contrário disso. Para uma pessoa estar bem, significa que o tempo todo ela precisa estar feliz. Se ela não estiver o tempo todo feliz, então ela está em pecado. Ok? Se a pessoa não estiver o tempo todo feliz, então ela está em pecado. O problema que surge disso é que as pessoas, elas começam a buscar por um sentimento de felicidade contínuo. E isso, meus queridos e queridas, é simplesmente impossível. É impossível. Mas nós somos convencidos de que nós precisamos viver assim. E como nós somos convencidos de que nós precisamos viver o tempo todo com um sentimento, num estado de felicidade, o que acontece? As pessoas começam a se valer de subterfúgios para manter esse estado de satisfação, esse estado de felicidade. Não é? Então corre para drogas, corre para remédios, corre para pornografia, corre para tudo quanto é tipo de vício, para que naquele momento que você está se sentindo triste, desanimado, você consiga combater esse sentimento e você possa ser levado a esse estado de satisfação de novo. Ou seja, o anseio por uma vida feliz, na verdade, torna as pessoas cada vez mais escravas do esforço de produzir felicidade. Essa ideia do hedonismo, de que o tempo todo você tem que estar feliz, o tempo todo, feliz, entenda, o sentimento de felicidade, ok? O tempo todo você tem que estar se sentindo, de alguma forma, com prazer, faz com que você acabe se tornando escravo disso, porque você não consegue viver fora dessa realidade. Se qualquer coisa afeta isso, você acha que o mundo está acabando. Então isso faz com que as pessoas que têm esse sentimento se tornem cada vez mais, na verdade, artificial. O sentimento de felicidade, que deveria ser uma realidade, ok, para a vida da gente, começa a se transformar num sentimento de felicidade artificial. Além de levar a sociedade a uma crescente enfermidade emocional. Por quê? Porque a vida não é feita apenas de momentos felizes. Essa é a verdade. Nós estamos tão condicionados pelo hedonismo que muitas e muitas vezes, por exemplo, a gente não consegue deixar os nossos filhos lidarem com momentos de frustração na vida deles. Qualquer coisa que traga um tipo de frustração na vida dos nossos filhos, a gente tenta interferir, levar para tomar um sorvete, brincar, né, distrair, para que ele não se sinta triste, para que ele não se sinta mal. Mas veja, a tristeza também faz parte da vida. A religião, na atualidade, ela entra em cena com essa mesma proposta. Infelizmente. A religião nos apresenta Deus como alguém que existe para fazer com que a pessoa se sinta feliz e satisfeita. Mas feliz e satisfeita dentro das expectativas que ela tem. Então a religião vem entendendo que a sociedade hedonista busca prazer, busca felicidade, e diz: ei, Deus pode fazer isso para você. Deus pode fazer isso por você. Venha, Ele vai fazer. E aí nós temos esse tipo, falando especificamente do cristianismo, nós temos esse tipo de cristianismo água com açúcar. Esse cristianismo marcado por uma graça barata, porque o que a religião tem oferecido, o que líderes religiosos têm oferecido, é essa ideia de que não venha, porque Deus existe para você fazer você ficar satisfeito, fazer você ficar feliz. Bom, primeiro é importante a gente entender que Deus, de fato, deseja a nossa felicidade. Ok? Deus não quer o nosso mal. Ele não quer a nossa infelicidade. Na verdade, a alegria faz parte do reino inabalável que Jesus Cristo veio trazer para a gente. Lembre-se de Romanos 14, 17. Diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, o reino inabalável que Jesus nos traz é um reino composto de alegria. Então, de fato, Deus não quer o seu mal, Ele não quer a sua tristeza, mas por outro lado, Ele entende e Ele sabe que a felicidade não é um estado contínuo
na vida da gente. É uma realidade da qual nós participamos, mas não é o objetivo final da nossa vida. Essa alegria que o reino de Deus inabalável nos traz, não é produzida pelo suprimento de nossas expectativas individualistas de satisfação imediata. Porque se isso fosse assim, então essa alegria não seria inabalável. Concordam comigo? Se a alegria do reino estivesse presente na nossa vida apenas em função da nossa satisfação contínua, então ela não seria uma alegria inabalável. Por quê? Porque muitas e muitas vezes a nossa vida não vai ser marcada por satisfação. Então eu quero olhar com você como essa realidade da alegria do reino inabalável nos é apresentada. Eu quero ler com você o Salmo 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no Salmo 16, você pode abri-la. Mas hoje eu gostaria de ler o texto. Todo mundo enxerga bem lá? Sim? Eu queria ler com você. Vamos ler junto? Você lê lá. 1, 2, 3. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos ler esse final de novo, a partir do tu, mais forte. Tu Muito bem, amém. Veja, a alegria do reino inabalável, ela é uma realidade mesmo em meio às dificuldades da nossa vida. Olha como o salmo começa. O salmista começa dizendo, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. O salmo começa com o salmista orando por proteção. Isso significa que ele estava envolvido num contexto de dificuldade, num contexto de oposição, num contexto de luta. Mas ao longo do texto, nós vamos vendo o autor expressando, mesmo em meio a esse contexto de luta, a sua experiência com a presença da alegria na sua vida. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreveu vários salmos, esse é um dos que ele escreveu. Davi foi um homem que viveu boa parte da sua vida, lidando com os ciúmes do rei Saul, enfrentando batalhas e lidando com várias situações de traição na vida dele. Veja, se Davi dependesse das experiências na vida dele, de satisfação, para que ele pudesse ter alegria, ele seria o sujeito mais triste desse mundo. Porque Davi teve muitos momentos de dificuldade, de luta, de perseguição, de oposição, traição dentro da sua casa, da sua família, hoje é o dia dos pais, traição dos seus filhos. Mesmo em meio a toda essa situação, no entanto, Davi é tomado de alegria. A tradução da King James atualizada traduz o verso 9 desse salmo da seguinte maneira: essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer.
Essa é a alegria, Davi diz, que trago no coração. Ele está envolvido num contexto de oposição, de luta, de tribulação. Ele começa o salmo orando: Senhor, olha, guarda-me, livra-me dos meus adversários. Outras partes do salmo vão mostrar isso para a gente também. Mas ele afirma, no centro do salmo, no miolo do salmo, ele afirma: essa é a razão da alegria que trago no meu coração. Então a alegria de Davi não estava baseada nas circunstâncias. Veja que mesmo em um contexto de conflito ou dificuldade, o que Davi carrega no seu coração, no seu íntimo, é alegria e prazer. Aí eu queria te perguntar, eu e as minhas perguntas, né? Em meio a um dia turbulento, você imagina aí, em meio a um dia turbulento, com o bebê chorando sem parar, com as crianças brigando, com a desobediência dos seus filhos, diante da discordância de seus pais, algo que você desejava fazer, a um lugar que você desejava ir, a algo que você gostaria de comprar, frente à pressão no trabalho, às exigências dos seus superiores, à indisposição de um cliente, à apatia de um funcionário, à cara feia do seu cônjuge. Você ainda assim continua sentindo alegria? Seja honesto. A alegria existe em sua vida, mesmo em meio a circunstâncias que são contrárias à alegria, contrárias a ela. A alegria do reino inabalável, ela acompanha a nossa vida, porque ela é fruto de nós reconhecermos a nossa dependência do Senhor, e de nós depositarmos nele a nossa confiança. Esse era o segredo de Davi. Por que Davi fala o que ele fala no verso 9? Por que Davi diz isso aí? Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer. Qual era a razão? A razão é dita no verso 8. Ele diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria de Davi. Não é que as circunstâncias favorecessem um sentimento de alegria. Não é que as circunstâncias favorecessem um estado de felicidade. Era o fato de que ele sabia que, independentemente das circunstâncias que ele vivesse, o Senhor estava sempre com ele. O Senhor estava sempre diante dele. O Senhor estava sempre à sua direita. Por isso, independentemente de qualquer circunstância, ele jamais seria abalado. A alegria do reino é vivenciada junto com outros fiéis. Veja o que o verso 3 do Salmo 16 diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Quanto aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis em quem eu tenho todo o meu prazer. É muito interessante essa afirmação de Davi, contrastada com a cultura hedonista que nós vivemos. Por quê? Porque ao contrário do que a nossa cultura hedonista propõe para a busca de nossa felicidade, a alegria do reino é algo que não pode ser desfrutada individualmente. Veja, a nossa cultura diz que nós, como indivíduos, devemos ter o tempo todo, estar o tempo todo num estado de felicidade. Mas Davi nos diz que a alegria que ele experimenta, ela é uma alegria experimentada porque ele vive em função de outras pessoas que participam disso. Em nossa cultura, há uma espécie de competição pelo prazer e a alegria. Para que eu possa ser feliz, para que eu possa ter satisfação, essa é a mentalidade da nossa cultura. O outro precisa ser eliminado, ou o outro precisa ser usado. Eu não posso estar feliz, eu não posso ter felicidade, se o outro for um estorvo para a minha felicidade. Então eu preciso eliminá-lo. Essa é a razão, por exemplo, dentro da nossa cultura, porque que tantas pessoas hoje em dia acham a maior facilidade para se divorciar, porque a pessoa não me faz mais feliz.
Esse é o argumento. A pessoa não me faz mais feliz. Então veja, é indivíduo, é individual. Mas a alegria que Jesus Cristo nos oferece só pode ser recebida, só pode ser vivenciada realmente a partir da nossa relação com o outro. Quanto aos notáveis que estão na terra, neles está todo o meu prazer. Veja, o prazer de Davi não era um prazer focado nele, o prazer de Davi era um prazer focado nas pessoas, nos outros. A alegria nos é apresentada na Bíblia como uma das características do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, nós lemos assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, uma das características do Espírito Santo, do Espírito de Deus, se ele vive em mim, se ele vive em você, ou se ele vier viver em você, é a alegria. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o Espírito Santo, ele vive em mim, ele vive em você, ou ele pode vir viver em você, viver em nós, porque cada um de nós é parte do corpo de Cristo, do qual ele é o Espírito. Ou seja, você não vive com o Espírito Santo em você como um indivíduo, você vive com o Espírito Santo em você, porque você é parte do corpo de Cristo. O Espírito está em mim, porque eu estou no corpo de Jesus. O Espírito é o Espírito do corpo de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que habita no corpo de Jesus. E o corpo de Jesus aqui é a igreja. Então pessoas individualmente, não, eu tenho Jesus, eu creio nele, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não quero saber das pessoas. Eu não quero saber da igreja, eu não quero saber. Esse pessoal é muito complicado, muito chato, eu vou viver a minha fé sozinho. Então, meu querido, você não tem o Espírito Santo. Você não tem, você está se iludindo. Você não tem o Espírito Santo. Ele não está habitando em você. Porque o Espírito Santo habita em mim, em você, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Ou seja, não há relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo se nós não estivermos ligados ao corpo de Cristo, ao corpo de Jesus, que é a igreja. Muitas vezes a nossa experiência pessoal será um contexto de dificuldade, ou até mesmo de tristeza. Mas, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós estamos ligados ao corpo de Jesus, estamos ligados uns aos outros, mesmo que o nosso contexto seja um contexto de tristeza, nós vamos acabar sendo visitados pela alegria. Por quê? Porque outras pessoas que fazem parte do corpo de Jesus, que é parte da igreja de Jesus, vão estar vivendo um momento alegre. Então eu posso estar vivendo um momento triste, mas você está vivendo um momento alegre, e porque você está vivendo um momento alegre, e eu estou ligado a você, mesmo vivendo um momento triste, a sua alegria é minha alegria. E a minha tristeza vai ser a sua tristeza. Essa é a razão pela qual em Romanos 12:15, nós vemos o seguinte: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha só, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então se eu estou triste, mas você está alegre, eu me alegro com a sua alegria, e você se entristece com a minha tristeza. Nós carregamos as cargas uns dos outros. Esse negócio é doido, né? Só funciona assim no corpo de Cristo. Para experimentarmos uma alegria inabalável, nós precisamos então tomar a decisão. Por favor, em nome de Jesus, entenda bem isso. Deixa eu ministrar algo agora aqui. Em nome de Jesus, que toda fortaleza, todo sofisma, que muitas vezes insiste em prender sua mente, se desfaça agora. Entenda isso. Para experimentarmos uma alegria inabalável, nós precisamos tomar a decisão de nos abrirmos para o relacionamento profundo e de honra uns com os outros. Nós não podemos viver isso à parte uns dos outros. Não podemos. Queridos, nós fazemos parte de uma sociedade que quer nos influenciar cada vez mais a ideia de que nós devemos viver
cuidando da nossa própria vida, isolados, sem querer saber uns dos outros. Aqueles que nos favorecem são aquelas pessoas que fazem com que a nossa vida fique mais fácil. Ok? Então, o cara lá do Uber, né? O sujeito que coloca ali no YouTube, né? Uma orientação de como você faz para picar cebola sem arder os olhos, ok? Tudo para que eu possa ficar isolado. Veja, essa não é a realidade do reino. Você não vai ser feliz sozinho. Você não vai ser feliz a parte da igreja, você não vai ser feliz a parte dos seus outros irmãos em Cristo. Mas aquelas pessoas, mas você não sabe como aquela pessoa é complicada. Pois é, você também é. Você que não sabe, mas você também é. E é assim que a gente vive no reino. Um complicado com outro complicado, se descomplicando. Dois complicados juntos, se descomplicando. Certo? É assim que é um casamento. Mas nós temos sido cada vez mais inseridos nessa ideia de que a gente precisa buscar a nossa felicidade pessoal, individual. Mas veja, isso não é casamento. Eu estou falando de casamento aqui não pensando no seu casamento, embora você possa aplicar o seu casamento, ok? Mas eu estou pensando em Cristo e a igreja, tá certo? Isso é um casamento. É isso que Jesus fez com a gente. Ele nos colocou juntos. E para nós experimentarmos aquilo que Ele tem, nós precisamos estar juntos. Para experimentarmos a alegria inabalável, nós precisamos tomar a decisão de nos abrirmos para relacionamento. Qual é a prioridade que você dá para estar caminhando ao lado de outros fiéis? Veja, quanto aos fiéis que há na terra. É muito importante no nosso relacionamento com pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho, para que nós possamos representar a vida de Jesus para elas e elas serem alcançadas pelo Evangelho. Mas não são elas que devem trazer o contexto de prazer para a nossa vida. O contexto de prazer para a nossa vida nos nossos relacionamentos é esse aqui, ó. É a igreja. Uns com os outros. Somos irmãos em Cristo, caminhamos juntos. Temos que olhar para a vida um do outro e falar, cara, a vida do Fábio e da Márcia me dá o maior prazer, como é gostoso ver o relacionamento deles com Jesus. Como é maravilhoso ver as crianças adorando, como é maravilhoso. Outras pessoas que anseiam viver o reino inabalável de Jesus Cristo, são as pessoas com as quais a gente precisa caminhar e ter prazer. Então, meu querido, minha querida, eu quero com muito carinho, muito amor, mas também com toda a autoridade que eu creio que o Senhor me dá, dizer para você que se você tem estado fazendo parte da igreja, se mantendo distante de relacionamentos, é hora de você se arrepender. Isso é pecado. Esse é o nome que se dá isso, é pecado. Você está pecando. Você precisa criar um hábito na sua vida que te coloque em contextos onde você possa aprofundar o seu relacionamento com os fiéis que há na terra. Seja encontros de celebração, participar de células, você precisa se expor a isso. Tem que ser algo intencional. E lembre-se, todas as vezes que nós achamos que nós não fazemos isso porque existem pessoas que nós olhamos e falamos, eu não gosto daquela pessoa, eu tenho problema com aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada. Lembre-se que a contrapartida é real. Se você acha que alguém é chato, você é chato para alguém. Não é isso que define a gente. O que define a gente é o preço do sangue de Jesus derramado numa cruz.
Nós temos que nos amar. E podemos, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Tá certo. Você vai continuar achando algumas pessoas mais chatas. Ok? Assim como algumas pessoas vão continuar achando você também um chato. Mas não é isso que nos define. É a graça de Deus que nos define. E sabe o que é surpreendente? Quando a gente entende isso, e a gente começa a caminhar, a se relacionar, a gente vai ver que a pessoa não era tão chata assim. A gente vai ver a transformação acontecendo nos nossos relacionamentos. Eu quero te incentivar a não evitar relacionamentos, a se abrir para eles. O nosso mundo está errado em dizer que você vai encontrar satisfação e prazer individualmente, virtualmente. Não vai. A alegria do reino, ela tem uma perspectiva transcendente. Davi diz assim nos versos 9 e 10 nesse salmo: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nós vimos que uma das marcas da busca hedonista por felicidade é o imediatismo. A pessoa quer ser feliz e ela quer ser feliz aqui e agora, imediatamente, em toda e qualquer circunstância e contexto. O menor sinal de insatisfação dentro da nossa cultura já é motivo para rompimento, já é motivo para você tentar outra coisa. Isso no casamento, no trabalho, né? Se uma pessoa está lá no trabalho e ela começa a se sentir desmotivada, insatisfeita, não é? Ela já começa a pensar em arrumar um outro trabalho. A pessoa arrumar outro emprego. Esse emprego aqui está... Estou muito desmotivado. A pessoa tem como objetivo, na cultura hedonista, desfrutar de máximo prazer no exato momento em que ela está vivendo. O problema com isso é que a nossa cultura desconsidera por completo o fato de que nós vivemos em um contexto que ainda está marcado pelo caos. A nossa cultura, o mundo, não considera essa realidade. As pessoas vivem como se a busca da felicidade delas pudesse ser acessada em qualquer circunstância e contexto, sem ela ter que lidar com o caos. Então, a gente vê o tempo todo na televisão, às vezes, coisas assim, né? A menina que foi lá no baile, com uma micro saia, e achou ruim porque o cara passou a mão na perna dela. Veja, o cara está errado em passar a mão na perna dela. Mas ela está errada em achar que ela pode viver do jeito que ela bem entende, sem ter nenhuma consequência com isso, porque ela está inserida num mundo de caos. A sociedade não considera isso. A sociedade lida com a coisa como se nós vivêssemos assim, no Eldorado, né? Sabe? Não é. As pessoas anseiam por serem felizes e por acharem que podem desfrutar de prazer sem levar em consideração o fato de que a maldade ainda é uma oposição presente nesse mundo. Aí acontecem as coisas, as pessoas viram-se e dizem assim: mas por que Deus deixou acontecer? Seria porque você se expôs? Davi tinha consciência disso. Veja, Davi tinha consciência de estar inserido em um contexto em que ele deveria evitar a impiedade. Olha o que ele diz no verso 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Prestou atenção? Grande será o sofrimento. Se você for numa direção contrária daquilo que Deus, o Criador, o Pai que te ama, estabelece para você, grande será o sofrimento. Não, eu quero ir contrário e eu não quero sofrer. Mas vai, porque você está num mundo caótico ainda,
que está num processo de redenção, mas que ainda resiste ao amor do Pai. Davi continua dizendo: não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Em outras palavras, Davi, no verso 3 ele diz que os notáveis que há na terra são aqueles que me dão prazer. Mas no verso 4 ele diz: mas tem uma turma aí com a qual eu sei que eu não devo andar. Veja, se a minha vida com relação a pessoas que andam longe de Deus é para que a minha vida possa influenciar a vida dessas pessoas. Não elas serem influências na minha vida. A alegria do reino inabalável é uma alegria que não está limitada a essa esfera de vida. Em outras palavras, muitas e muitas vezes, a gente vai abrir mão de uma suposta alegria momentânea que a gente vai ter aqui. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma alegria que transcende essa realidade aqui. Por isso, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perda, mesmo diante da própria morte, a alegria pode ser real, quando nós entendemos que a vida não estará limitada a este lado da eternidade. Nós podemos bradar com alegria, juntamente com o apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 15, 54, 55, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas você prestou atenção, quando é que você vai poder falar isso? Ele diz assim: quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade. Ou seja, o meu brado de vitória, a minha alegria, a minha celebração não está confinada àquilo que eu estou esperando simplesmente aqui, momentaneamente aqui. Momentaneamente aqui eu posso abrir mão de alegria, de felicidade, porque eu sei que eu tenho um brado de alegria muito maior do que aquele que às vezes as pessoas acham maravilhoso experimentar aqui. Se o seu anseio pela felicidade está limitado ao que você pode desfrutar aqui, então certamente a sua alegria estará condicionada apenas aos momentos que você puder desfrutar de prazer. Mas se a minha alegria está baseada nessa realidade, então mesmo que eu esteja num contexto onde não há prazer, o meu coração vai estar cheio de alegria. Cheio de alegria. A alegria que Jesus nos promete não pode ser circunscrita apenas nessa presente era má. Se você se rendeu ao Evangelho, ou se você vier se render a Ele, aquilo que Jesus fez por você, morrendo e ressuscitando em seu favor, então você precisa entender que você carrega a realidade da eternidade dentro de você. A vida eterna já começou. Por fim, a alegria do reino tem como fundamento uma vida de intimidade com o Senhor. Olha o verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O grande X da questão relacionada à alegria é, no final das contas, onde é que achamos que vamos encontrá-la. A maioria das pessoas querem satisfação e querem felicidade. E não há nenhum problema com isso. O problema está em onde elas acham que irão encontrar alegria e satisfação. Infelizmente, nós percebemos na vida de muitos que se dizem cristãos, muitas pessoas que se tornam seguidoras de Jesus Cristo, e talvez você se enquadre nisso, que apesar de terem sido alcançadas pela graça, apesar de agora fazerem parte desse reino inabalável, em outras palavras, se você morrer, você vai para o céu. Ainda assim, elas continuam com a expectativa de fundamentar a sua felicidade
nas mesmas coisas que elas buscavam antes. Antes eu buscava essas coisas sem Jesus. Queria alegria nelas sem Jesus. Agora eu tenho Jesus, mas eu continuo querendo buscar alegria nessas coisas. Veja que a essência da alegria de Davi não está em circunstâncias, coisas. A essência é a pessoa do próprio Deus. Esse é o fundamento da alegria para qualquer um de nós, querido. A alegria não está no seu casamento. A alegria não está nos seus filhos. A alegria não está em você ser bem-sucedido nos seus negócios. A alegria não está em nós termos uma igreja grande. Não há nada de errado nessas coisas, mas elas não são o fundamento da nossa alegria. E esse é o problema, quando nós tornamos essas coisas o fundamento da nossa alegria, apesar da gente experimentar a realidade do reino em nós continuamos frustrados. Davi mostra para a gente, versos 5 e 6, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Quem é a bela herança que Davi tem? Deus. Eu quero dizer para você que você pode receber todas as bênçãos que desejar de Deus. Você pode alcançar todas as expectativas que almeja para a sua vida. Ainda assim, você vai continuar se sentindo incompleto e infeliz. Sabe por quê? Porque a vida plena de satisfação e felicidade é encontrada apenas em uma vida de intimidade com o Senhor. Você foi criado para isso. Eu fui criado para isso. Um material confeccionado pela igreja reformada presbiteriana, chamado Catecismo de Westminster, diz assim, na versão para ensinar as crianças, o breve Catecismo de Westminster, na pergunta 1, resposta 1 diz, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Esse é o fim. Você pode buscar isso em qualquer outro lugar. Não vai ser pleno. O que nós precisamos entender é que cada ser humano foi criado por Deus com um só objetivo: participar da própria vida dele. Entenda isso. Você precisa olhar no espelho e você precisa dizer, eu fui criado para ser um com Deus e Ele um comigo. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos ter alegria. É para isso que Jesus deu a vida dele. Jesus faz essa oração em João 17, para mim é a oração mais... que sai fumaça da cabeça. Olha o que ele pede. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Se você disser que você crê nele, ele orou por você. Por meio da mensagem deles. Agora veja o que ele está pedindo. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Hã? Como é que é? A oração de Jesus é essa: Pai, assim como eu estou em ti e eu sou um contigo, que eles estejam em nós.
Você foi criado para isso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Se você levar a sério essa oração que Jesus está fazendo aqui, se você entender isso, a vida de Jesus, como está em Deus, Pai, estando em você, e a sua vida, estando nele, como ele está no Pai. Toda a alegria de Jesus era essa. Ele vivia imerso no Pai. Toda a alegria inabalável do reino é essa. Sua vida ser vivida imersa na vida dele. Onde você tem procurado encontrar alegria? Você entende que todo o fundamento da alegria está em você desfrutar diariamente dessa nova posição que Jesus Cristo te deu? Pensa nisso. Eu não sei como você entende isso, mas isso para mim é muito doido. Eu estou vivendo a minha vida imersa na vida do Deus que criou o universo. A vida do Deus que criou o universo está dentro de mim. Um poder extraordinário, fenomenal, dentro de uma lâmpadazinha. Você entende que todo o fundamento da alegria está em você desfrutar diariamente disso. Todos os dias você acordar e você se levantar nessa posição. Você não fez nada por merecer. Deus fez isso por você. Ele quis fazer isso por mim. Ele quis fazer isso por você. Ele te colocou nessa posição. É muita loucura da nossa parte viver fora disso. Você encontrará essa alegria à medida que aprofundar a sua caminhada ao lado de outros fiéis que estão buscando a mesma coisa. É hora de você decidir fazer das oportunidades que temos para estarmos juntos como povo de Deus, como família, se tornar uma avenida principal na sua agenda, não uma vicinal. Não estar aqui quando dá, não estar aqui quando você não estiver cansado, não estar numa célula quando for conveniente, não, dizer não, isso é central para mim. Eu tenho que estar com os notáveis que estão na terra. Você vai encontrar uma alegria inabalável, apenas se essa for a realidade para você. Você não vai encontrar essa alegria, mesmo que você creia, ou venha a crer em Jesus, enquanto você, crendo nele, continuar buscando nos mesmos lugares que buscava antes. Você precisa crer nele e buscar isso nele. Se você mergulhar a sua vida na intimidade do Senhor, você vai ver que essa alegria está aí dentro de você. Porque quando nós nos rendemos a Ele, nós somos habitados pela vida dEle no seu Espírito. E o fruto do Espírito é a alegria. Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a realidade desse salmo que estudamos hoje
esteja encarnada em nós, se torne carne na nossa carne. Davi viveu na velha aliança, e ele entendeu essa realidade naquela época. Nós estamos inseridos na nova aliança, tudo que Jesus tem, Ele nos deu. Nós não podemos desprezar isso, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que, ainda que tenhamos sido alcançados pela Tua maravilhosa graça, ainda que tenhamos sido inseridos na realidade do Teu reino, nós continuamos ainda achando que nosso prazer, a nossa alegria vai estar em coisas fora de Ti. Quando buscamos isso assim, vamos continuar vivendo esse estado de felicidade que vem e vai. Mas se estivermos imersos na Tua vida, como Jesus está, então vamos ter momentos de felicidade, e a alegria vai estar em nós. E vamos ter momentos de tristeza, de lutas, de dificuldades, e a mesma alegria vai estar em nós, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor gere em nós essa consciência de que essa é uma experiência para vivermos com os notáveis e fiéis que há na terra. Não é uma realidade que nós vamos encontrar sozinhos, isolados, na nossa casa, individualmente. É uma realidade que nós vamos viver juntos, como parte do Teu povo, como família do Senhor, carregando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros. Porque o Senhor nos tornou um em Ti. E porque o Senhor nos tornou um em Ti, nós somos uns com os outros. Espírito do Senhor, traz essa realidade para o nosso coração, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Amém.